tão polêmica antena de 5G. Alguns dizem que causa diversos problemas no corpo, ou que causam X ou Y. Mas o que realmente o 5G faz no corpo humano? E aí pessoal, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur, e nesse vídeo vamos tentar trazer para vocês a verdade sobre o 5G. Ele realmente causa coisas no corpo, né? Causa um câncer, ele espalha realmente um vírus. O que são essas teorias da conspiração que o pessoal fala? Elas são verdadeiras ou elas não são verdadeiras? Vamos tentar esclarecer isso para vocês neste vídeo. Bom, a história do eletromagnetismo, de forma geral, ela começa com Maxwell e logo depois ela é confirmada por Hertz. Tanto que hoje no sistema internacional nós usamos o Hertz para determinar qual é a frequência. Primeiro de tudo, para vocês entenderem o vídeo por completo, vamos tentar explicar para vocês o que é o comprimento de onda, o que é a energia e o que é essa frequência. Comprimento de onda também pode ser chamado de período. O comprimento de onda, ou período, no caso representado pela letra T, ele representa o quê? Ele representa a distância entre uma crista e outra. A onda ela faz esse desenho. Entre o meio dessa crista e o meio da próxima crista, ela tem uma distância. Essa distância é o comprimento de onda, ela é o período. A frequência, matematicamente falando, ela seria o inverso do período. Então a frequência ela é dada por Ff de frequência é igual a 1 sobre T, esse período, essa distância entre uma crista e outra. Então, como por ela ser inversamente, certo? Ela é o inverso do período, então ela é inversamente proporcional. Maior comprimento de onda, menor frequência. Menor comprimento de onda, maior frequência. A energia, fisicamente falando, é a capacidade de arrancar elétrons de uma superfície. Biologicamente falando, poderíamos relacionar a energia como a capacidade de penetração. Algumas radiações param na pele, outras radiações, como o raio-x, atingem um osso e param no osso, elas refletem o osso. E algumas radiações, como por exemplo a gama, elas simplesmente atravessam o nosso corpo. Algumas são chamadas de ionizantes e outras são chamadas de não ionizantes. No caso do raio-x, essa radiação ela penetra a pele, mas ela não penetra o osso. Então aquilo que a gente vê nas chapas de raio-x, ela é basicamente a onda que ela voltou para o aparelho, ela refletiu. Porque você não vê, por exemplo, o músculo, você não vê a pele ali no raio-x, que você vê o osso. Então ela penetrou a pele, ela penetrou o músculo, ela atravessou, mas onde que ela refletiu? No osso. Então a gente tem essa volta da luz, certo? Lembrando do vídeo anterior que nós fizemos, quando ela bate, ela vai refletir, ela não vai ser absorvida pelo osso. Então a máquina interpreta e aí sai pra gente o raio-x do osso. No caso pode ser uma fratura, pode ser um raio-x de pulmão, aí tem diversos tipos de aplicações para o raio-x. O raio-x ele é uma radiação ionizante, mas disso a gente vai falar mais para frente. Por exemplo, vamos dar o exemplo da onda de rádio. A onda de rádio ela não penetra a nossa pele, assim como a onda infravermelha do seu controle. Elas não têm essa capacidade penetrante na gente. Esse tipo de onda ela é menos energética que o raio-x, ela tem um comprimento de onda maior e uma frequência menor. O comprimento de onda, poderíamos dizer que o comprimento de onda ela é bem mais lenta, não mais lenta, né? Mas ela é mais larga, enquanto o raio-x ele é mais curto. Essa seria o comprimento de onda. O raio-x ele tem mais frequência, ele é mais curto, e no caso das ondas de rádio, das ondas do infravermelho, sua frequência é menor e seu comprimento de onda é maior, então ela faz um movimento, vamos supor, mais largo. Vou colocar uma tabela aqui para vocês, que a gente pode ver que nessa tabela ela tem tanto a frequência quanto o comprimento de onda. O comprimento de onda ele varia de 10 elevado a 6 até 10 elevado a menos 24, ou seja, esse comprimento de onda vai diminuindo, portanto a frequência aumenta. Então nós temos a frequência que vai de 10 elevado ao quadrado até 10 elevado a 22. Então essa frequência é bem larga, a gente tem uma gama, tanto a frequência quanto o comprimento de onda. Eles têm uma variação aí, se você colocar de potenciação de 1 em 1, nós temos de 6 a menos 24, nós temos 30 variações. Então você tem uma gama gigantesca, né? Uma variação gigantesca e uma possibilidade muito grande de tipos de onda. Para os que viram o vídeo do Você Sabe Como Enxergamos as Cores, nós demos dois exemplos das estrelas, o Blue Shift e o Red Shift. Tanto que naquele vídeo estava de azul, neste vídeo estou de vermelho. Então vocês já sabem que essa luz que está refletindo está absorvendo todas as cores e está emitindo vermelho.
Mas vamos focar nas estrelas, voltar para o Blue Shift e para o Red Shift. O que acontece? Explicando fisicamente para vocês e complementando aquele vídeo, a gente tem um efeito que se chama efeito Doppler, inclusive vamos fazer um vídeo mais para frente no canal. Mas o que diz esse efeito Doppler basicamente? É a compressão da onda ou essa dilatação da onda. Então o que acontece? Vocês lembram que Blue Shift é quando ela está se aproximando e Red Shift é quando ela está se distanciando da gente. Por que isso acontece? Vocês lembram que eu falei para vocês da distância entre as duas cristas, certo? Esse é o período, o comprimento de onda. Pense que vocês têm um comprimento de onda que faz esse movimento aqui e só tem essas duas cristas. Se eu esticar ele, ou seja, estou afastando ele, o que vai acontecer com esse comprimento de onda? Eu estou alargando, eu estou aumentando ele. Então ele vai fazer esse desvio para o vermelho. Caso contrário, né, no caso o vermelho tem 750 nanômetros. Se eu apertar ele para 450 nanômetros, eu não estou apertando essa crista, a distância entre essas duas cristas, então eu estou comprimindo ela. Então eu estou jogando ela para os 450 nanômetros. Nesse caso eu estou desviando ela para o azul. Por isso que nós temos essa sensação de enxergar o azul conforme ela está se aproximando, porque a gente está apertando essa onda, a gente está comprimindo essa onda, e o vermelho, porque a gente está, o quê? Como se fosse uma mola, a gente está aumentando o tamanho dessa mola. Então a distância entre as duas cristas está aumentando. Consequentemente, ela vai desviar para o que tem maior comprimento de onda, que no caso é o vermelho, 750 nanômetros. Apertou, azul, 450 nanômetros mais ou menos. Aí chegamos no tão falado 5G. Mas afinal de contas, você que acha que ele vai alterar o seu DNA, por exemplo, ou que ele vai lhe causar algum mal, sinto em lhe informar, ou até fico feliz em lhe informar que você pode estar errado, né? Porque nós encontramos esse 5G já na nossa casa há alguns anos. Para quem não sabe, o prefixo 5G vem de 5 GHz, já que estamos falando de frequência. Esse giga ele se refere a uma base de 10 elevada a nona Hz. Vou trazer para vocês agora alguns equipamentos da nossa casa que trabalham com algumas frequências Hz. Por exemplo, um rádio AM, ou se você tem um rádio FM. As ondas de rádio elas trabalham na faixa de megahertz, seria uma potência de 10 elevada a sexta. O seu controle remoto, por exemplo, que tem o infravermelho, né, para ir na televisão, ele já seria um pouco mais alto, sua frequência já vai lá na casa dos 10 elevado a 12, 10 elevado a 13, um pouco abaixo do espectro visível que nós temos. Indo agora um pouco mais de frequência do que o infravermelho que nós temos, né, no caso dos controles de televisão, nós chegamos no espectro de luz visível, que a gente vê o arco-íris, tudo que a gente vê está dentro daquele espectro de luz visível, que é aquela luz que reflete o nosso olho, que varia de 400, 450 nanômetros até uns 750 mais ou menos, que é do azul e passa até o vermelho. Lembrando que quanto maior a frequência, maior a energia, maior a capacidade de arrancar elétrons. Aí vocês pensam, mas a luz visível ela tem capacidade de arrancar elétrons da gente? Não. Até aquele limite da luz visível, ela é considerada radiação não ionizante. Ela não tem essa capacidade de retirar elétrons do nosso corpo, essa capacidade penetrante. Essa capacidade ela começa a entrar a partir do momento que a gente entra no ultravioleta do Sol, que a gente tem os protetores com proteção contra a ultravioleta. Aí a gente já está falando de uma frequência um pouco mais alta. Depois a gente passa para a frequência do raio-x. E mais para frente a gente chega na frequência dos raios gamas, que no caso é a mais energética de todas. Essa sim tem um poder, no nosso caso biologicamente falando, um poder destrutivo para a gente. Pequenas doses podem fazer um estrago em você, porque ela é muito energética. Ela seria a radiação mais energética que a gente tem desse espectro eletromagnético. Você pode estar pensando, nossa, mas o raio-x ele é uma frequência muito alta, né? Ele tem uma energia muito alta. Sim, ele tem uma frequência e uma energia muito alta. Nossa, então ele pode fazer mal para mim? Bom, ele até pode, se você ficar deitado ali exposto por um longo período. Isso não é motivo, por exemplo, para você não ir no médico, por exemplo, tirar um raio-x do pulmão, um raio-x de uma perna. Até porque esses equipamentos são extremamente seguros. Esses equipamentos, eles dão pequenas doses apenas. Essa dose aí você teria que ser exposto 300 anos da sua vida para ver se você ainda ia desenvolver alguma coisa. Então eles são extremamente seguros. Não se preocupem quanto a isso, tá bom? Agora que nós demos uma olhada geral no espectro eletromagnético, nas frequências, nos períodos, né, e na sua energia, entendemos o que são esses conceitos, vamos voltar para o 5G. O que é então o 5G? O 5G ele trabalha na frequência de 5 GHz.
Como a gente havia falado no vídeo anteriormente, 5 GHz é uma frequência de 10 elevada a nona Hz. Esse 10 elevado a nona, se vocês olharem na tabelinha aqui do lado, ela é uma frequência que ela está na classe das micro-ondas. Sim, micro-ondas do seu micro-ondas. As micro-ondas também atuam ali na faixa da televisão, ou até mesmo um pouquinho a menos, mas quase ali nos satélites. Então, se realmente esse 5G, como dizem algumas teorias da conspiração, se ele realmente fizesse esse mal que ele promete, né, que o povo fala que faz, vocês concordam comigo que a televisão também faria mal? E o satélite faria mal? O infravermelho faria muito mal, já que a gente está aumentando a frequência. Pior ainda, então, se o 5G, que está ali no meio das micro-ondas, faz muito mal, que é basicamente 10 elevado a nona, então quando eu chego no 10 elevado a 15, mais ou menos, ali perto do espectro visível, indo ali para o ultravioleta, meu Deus, né? Aquilo ali seria extremamente destruidor, e não é o que acontece. Então, quanto a isso, na questão de frequência, questão de energia, não tem motivo e não tem lógica você falar que o 5G vai fazer mal para a pessoa. Fisicamente falando, não tem como ele fazer mal. Ele não tem uma energia, ele não tem uma frequência necessária para se tornar ionizante, já que ele tem muitas casas ali abaixo do 10 elevado, né, muitas potências ali abaixo do que seria uma radiação ionizante. Então, quanto a isso, descartado, o 5G não vai te fazer mal algum. Vocês devem ter em casa, né, um Wi-Fi. Muitas casas hoje têm Wi-Fi e esse Wi-Fi ele trabalha em duas bandas, ou dual band. O que é esse dual band? Bom, ele trabalha na banda de 2.4 GHz e na banda de 5 GHz. Nossa, o Wi-Fi trabalha em 5 GHz, ele trabalha no 2.4G e no 5G? Sim, o Wi-Fi trabalha, isso faz anos, a gente já tem décadas esses Wi-Fi dual band. Então, outro motivo, se ele fosse fazer mal realmente o 5G, vocês não acham que o Wi-Fi também já não teria feito mal pra gente? Como nós vimos na tabela, não tem sentido algum nós falarmos que o 5G faz mal. Lembrem-se, radiações ionizantes são as que fazem mal. Essas radiações, e depende da dose ainda. A radiação ionizante a gente vai ter do ultravioleta para cima. Ali do espectro visível para baixo, são ondas que não têm essa energia, essa capacidade de fazer mal para a gente. E fiquem tranquilos, sempre que alguma coisa fizer mal, a ciência sempre vai trazer para a gente vai analisar e vai acabar tirando do mercado. Assim foi, por exemplo, com o BPA, que hoje nós temos os plásticos com BPA free. É isso, pessoal. Confiem mais na ciência, desconfiem das teorias da conspiração, em achismo, eu acho não é fato. Fato tá ali, ele está documentado, ele está protocolado, ele tem revisão por pares. Um artigo científico é um fato. Um achismo, uma teoria da conspiração não tem fundamento, entendeu? Então, vamos confiar mais na ciência. Se alguma coisa está te fazendo mal, o pessoal da ciência vai falar, a gente vai analisar, vai tirar do mercado, vai mexer em alguma coisa, vai tentar amenizar esse mal. Agradeço a todos, agradeço aos que viram até aqui, agradeço o pessoal que está apoiando o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você curtiu, deixa um like. Meu muito obrigado e nos vemos logo mais.